Sou a professora Terezinha de Jesus de Paula Costa e hoje vim falar um pouquinho sobre as mordidas, um assunto que preocupa muito os pais e os professores. Hoje as crianças estão em casa, longe da escola. O lar é um espaço acolhedor. Os pais e os responsáveis estão dedicando tempo e espaço para os seus filhos. Tratam-nos com exclusividade, dão atenção, carinho e muito amor. Quando são bebês ou crianças muito pequenas e possuem irmãos menores ou maiores, a disputa em casa existe, mas ainda é pequena. O mesmo não ocorre na escola. As crianças vivem no ambiente escolar com muitas crianças da mesma idade, portanto, apresentam interesses semelhantes por objetos, brincadeiras, amizades, podendo surgir ou não conflitos. Bem, mordidas são uma polêmica na infância, né? Isso não há de se negar. Mas lembrando que nós também já fomos mordidos e mordemos. Mas por que as crianças mordem? Os bebês e as crianças bem pequenas costumam explorar os objetos tocando-os. A princípio, pegam os objetos e colocam na boca. É por meio da boca que percebem a forma, a textura, o tamanho e outros atributos do objeto. Então, estão no período sensório-motor, conforme afirma o Piaget, o grande estudioso sobre essa fase de desenvolvimento. Aos poucos, eles vão diminuindo o impulso, ampliando a exploração, passando a usar os pés, as mãos, o corpo. Assim, vai diminuindo a frequência com que leva os objetos à boca. E também é importante falar que, à medida que vão aprimorando a fala, vão diminuindo essa manifestação por meio de mordidas. O desenvolvimento infantil e as mordidas. É comum ver adultos brincando com as crianças de dar pequenas mordidinhas inofensivas e até carinhosas. Mas as crianças interpretam isso como demonstração de carinho, e de fato é. Muitas vezes, enquanto brincam tranquilamente, acabam mordendo o colega sem motivo aparente. Isso porque naquele instante de contentamento quer expressar a sua satisfação. Então repete a brincadeira do adulto com ela, mordendo. Nesse sentido, a mordida é a expressão da criança. E aqui de prazer, mordendo e expressando-se. É sabido que as crianças expressam-se por meio do choro, das expressões faciais, dos balbucios, mas também por meio de mordidas. Sim, infelizmente. Muitas crianças pensam muito rápido e manifestam o que estão sentindo por meio de mordidas. Isso pode ser a expressão de um mal-estar, de um desconforto, como sono, cansaço, dor, de um incômodo causado, por exemplo, pela dentição, ou uma disputa por algum objeto ou por brincadeira, manifestação de contentamento. Mas as fases da mordida existem e vão até aproximadamente uns 3 anos. Tem criança que pode ultrapassar isso e tem criança que pode deixar de morder muito antes. O período que mais ocorrem as mordidas é entre os 18 e os 24 meses aproximadamente, podendo algumas crianças permanecer nessa fase por mais tempo. Nem sempre é descuido dos pais, da escola, da professora. Muitas vezes, no espaço escolar, os adultos evitam muitas mordidas, mas infelizmente nem todas. Fato que é muito sofrido para a criança, para a família e para os profissionais que atuam com a criança. Bem, quando isso ocorre, o que nós fazemos? Conversamos com os pais. Então, quando vamos comunicar aos pais que a criança foi mordida, é um constrangimento enorme, pois os pais nunca esperam por isso. É sofrido para todos verem a marca dos dentes de outra criança no seu filho ou filha. Trata-se da marca do sofrimento. Não é maldade da outra criança, não é descuido do adulto. Lembrando que trata-se de manifestação de emoção.
Como professora, procuro deixar os pais cientes do que ocorreu e como ocorreu, em que contexto e qual foi a atitude. Atitudes aqui perante os acidentes com mordidas entre as crianças. Então, os professores, os adultos, eles têm que estar preparados. A criança que foi mordida é acolhida em sua manifestação de descontentamento, de dor, de choro. E a criança que mordeu também é acolhida em sua manifestação de sentimento, de raiva, de tristeza, de frustração. São crianças, não mordem por maldade. Conversando com ambas, acalmo, quem mordeu, quem foi mordido, acolho, tranquilizo, aviso aos pais ou responsáveis. Sempre observamos o comportamento de quem mordeu, pois pode ser a demonstração de um mal-estar, de uma dor, de sono, mas também incentivamos ela a falar, a expressar com palavras o que está sentindo. Então, essa atitude preventiva, ela é muito importante. Todo adulto, ele tem que fazer uso disso. Então, a atitude de prevenção, ela deve ser constante por parte do adulto com a criança. Então, nunca deixar a criança sozinha. Estar ciente de que os conflitos entre as crianças é natural para a idade. Incentivar as crianças a falarem o que estão sentindo. Entender e aceitar que a comunicação da criança pode ocorrer por meio de gestos, palavras, sons e incentivar a verbalização. Fazer uso das brincadeiras para as crianças expressarem o que sentem. Por exemplo, as conversas na roda, as brincadeiras cantadas, Quando as crianças percebem, ou quando os adultos percebem que as crianças estão agitadas, é importante dividi-las em pequenos grupos para continuar o trabalho. E oferecer objetos transacionais, de transição, que acalmam as crianças, como as chupetas, as fraldinhas, ou os bichinhos de pelúcia, os brinquedos preferidos para acalmá-las. E às vezes, isso depende do quê? De um lugar tranquilo, um lugar que essa criança gosta. Então, é importante a gente sempre pensar em atitudes preventivas. Agora, importante também nas reuniões, conversarem, conscientizar os pais, os adultos, e ter esse olhar atento, antecipar-se aos conflitos, antecipar-se às mordidas. Pais, mães, eu como professora da educação infantil, do berçário, do B2, eu digo, mesmo a gente tomando todos esses cuidados, uma ou outra mordida vai acontecer. Então, a compreensão da família também é importante, mas sabendo que dói na criança, dói mais ainda no professor, no sentido de administrar tudo isso. E de entender também, de se colocar no lugar dos pais. Então, olha, sou professora Terezinha e estou compartilhando essa experiência com vocês. Obrigada.